carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, foi o versículo tema do ano de 2020. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu convido você para lermos juntos 1 Pedro 4, dos versículos 7 a 11, que trata acerca de alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. 1 Pedro 4, de 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Versículo 10, vamos ler todos juntos? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano, e ainda ela tem poder para transformar o nosso eu, o nosso ser interior, à semelhança do caráter de Cristo. Abençoe-nos, Deus, com a tua presença nesta manhã. Fala ao nosso coração, renova a nossa mente, traz refrigério para a nossa alma e glorifica o nome de Jesus por meio da exposição e recepção da tua palavra. Oramos, ó Deus, porque nós necessitamos de ti e da ministração do teu Espírito, para que em Cristo possamos viver aquilo que a tua palavra determina para as nossas vidas. Nós clamamos, ó Deus, graça e perdão, em nome e por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, ele, orientando ao jovem pastor Timóteo, ele disse que nos últimos dias os homens, o ser humano, o gênero humano, se entregaria ao egoísmo. Sabe, porém, que nos últimos dias, os dias serão difíceis e as pessoas serão egoístas. Eu quero crer que o egoísmo, e é o tema que nós estamos tratando nesse mês, sobre egos reformados, no sentido de serem reformados pela palavra de Deus, serem restaurados em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o ego é o eu. E nós vivemos um tempo de egolatria. Quer dizer, a idolatria do eu. As pessoas são egocêntricas. Ego, eu. O meu ser interior, os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas decisões, a forma como eu interpreto a realidade da vida, como eu observo as pessoas, os relacionamentos, como eu trato o meu semelhante, como eu me relaciono com Deus. E nós percebemos que o egoísmo tem afetado, sim, significativamente as nossas relações, seja para com Deus, seja para com o próximo e também para com a gente mesmo. Nosso eu no centro, tendo como
o ideal de que todas as coisas se voltem para nós, para o nosso eu. Então nós seres humanos, somos tendenciosamente levados a uma atitude egoísta, egocêntrica. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos num momento de isolamento social. Todos forçadamente foram levados a se afastarem uns dos outros no nosso dia a dia. Isolamento social foi uma expressão e tem sido uma expressão muito usada nos dias de hoje. Mas você sabia que há um vírus muito mais danoso que o coronavírus, que isola as pessoas, que afasta as pessoas? Eu não preciso dizer que o egoísmo é esse vírus. O egoísta, ele se isola das pessoas ou ele acaba sendo isolado. Nós não sabemos ao certo o como, mas sabemos o porquê. Porque a atitude egoísta, o comportamento egoísta, ele afeta as relações humanas. Porque uma pessoa egoísta é aquela que pensa somente em si. E ela tende a autopromoção, autovalorização, autoexaltação em detrimento dos outros. Como é difícil se relacionar com uma pessoa egoísta. Como é difícil você manter diálogo com uma pessoa que só valoriza o que ela fala. E que muitas vezes fala muito e não diz nada, porque diz respeito a si mesma. Ela não se preocupa com o pensamento, o sentimento do outro, porque ela se volta para si, porque o que importa é o seu próprio ego, o seu eu. Então há, sim, uma autovalorização. Nada contra a autoestima pessoal, mas há alguns que se inflam tanto que não conseguem perceber a importância do outro. Até porque ela não está preocupada com o outro, falta-lhe empatia. Ela não se preocupa com o que o outro pensa, com o que o outro sente, porque ela se volta tão somente para si. O apóstolo Paulo a Timóteo, ele usa uma palavra que quer dizer amante de si mesmo. Repito, nada contra você amar a sua própria identidade, o seu próprio ser, mas nós estamos falando de um egoísmo exacerbado, de alguém que superestima a si e subestima o outro. E nós sabemos que esse tipo de comportamento pode levar as pessoas a um isolamento social, que na verdade a gente vai ver que é resultante de um isolamento em relação a Deus. O ser humano está se distanciando demais de Deus por conta do seu ego, do seu eu. E isso acaba refletindo as suas relações. Uma pessoa que está bem com Deus, ela se relaciona bem com os demais, com os outros. Uma pessoa que se humilha diante de Deus, não humilha as pessoas. Jesus é o nosso exemplo. Ele se humilhou, foi obediente à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele se esvaziou e foi humilde, de tal maneira que Deus o exaltou. Ele não precisou buscar a sua própria honra. Ele não se autopromoveu. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Mas eu gostaria de
pensar no comportamento egoísta. Eu quero crer que qualquer semelhança não é mera coincidência. Se você se perceber, se sentir, se encontrar nessas características, fique calmo. Ainda há esperança. É Deus quem transforma o nosso eu. É Deus quem humilha o nosso ego inflado, exacerbado, para que a glória se manifeste em nós. Mas o egoísta, ele tem algumas características que evidenciam o seu sentimento de superioridade. Geralmente, uma pessoa egocêntrica ou egoísta, ela considera apenas a sua própria opinião. A opinião dela é a única que é válida, porque ela se sente superior aos demais. Então, o que você vai falar para o egoísta não tem a mínima importância. Geralmente, uma pessoa egoísta acaba, então, oprimindo as pessoas, diminuindo-as, fazendo com que, desta maneira, os relacionamentos se acabem. É por isso que muitos casamentos estão sendo desfeitos, porque as pessoas são egocêntricas. Quando um homem só pensa nele e se esquece da esposa, e a esposa só pensa nela e se esquece do marido, está tão inflado, lembra da metáfora da bexiga? Está tão inflado, o ego está tão inflado que acaba estourando e os relacionamentos vão se dissipando. E outros tipos de relacionamentos também são afetados, porque os seres humanos egoístas são, ou melhor, estão adoecidos. O egoísta se dá mal no ambiente de trabalho. Você trabalha na mesma repartição com o egoísta, sendo o outro ou sendo você mesmo. Problemas acontecerão. Porque não é fácil você lidar com pessoa egoísta. Na família, entre os parentes, sabe aquele parente egoísta? Então, que não seja você, mas é difícil de se relacionar com ele. O isolamento vai acontecendo, as pessoas vão se afastando, e a gente se pergunta por que as pessoas estão tão distantes umas das outras? E por que as pessoas estão se distanciando cada vez mais do próprio relacionamento cristão? Porque as pessoas, os seres humanos, estão se voltando para os seus próprios interesses, para as suas próprias vontades e para as suas próprias vaidades. Então não há tempo, e não há tempo porque não há interesse, não há interesse porque não há empatia com o outro. E se a gente cavocar bem, a gente vai perceber que lá no fundo o ego está falando mais alto. O nosso eu centralizado. E aí a gente tem problemas seríssimos, que nós plantamos. Permitam-me uma frase que eu acabei de pensar aqui. Quem planta egoísmo, colhe isolamento. Só para fazer um link aqui com o que nós estamos conversando. Se você planta uma postura egoísta, as pessoas vão se isolar de você. Uma pessoa egoísta não tem amigos. E se os tem, tem por interesse pessoal. Porque se valem de algum benefício por conta dessa relação. Mas como identificar uma pessoa egoísta? Tem algumas características aqui que eu gostaria de destacar. Uma pessoa egoísta, ela não tem condições intelectuais, psíquicas, emocionais de se colocar no lugar do outro. O outro pode estar sofrendo, necessitado, mas porque ela está tão voltada para si mesma que essa pessoa, ela não sente
a dor do outro. Uma outra característica é que ela tem que se sentir o centro das atenções. E por se sentir necessitada de ser o centro das atenções, a vaidade fala mais alto. E quando vem uma crítica, o egoísta não sabe lidar com críticas. Se o humilde pega a crítica e traduz em mudança de vida, de comportamento, e mesmo de um ato humilde propriamente dito, o egoísta, ele já rechaça, rejeita a crítica. Mas quem você pensa que você é para falar isso de mim? É uma frase egoísta. Ele não reconhece os seus próprios erros e tende a colocar a culpa no outro. Precisa de elogio constante e tem dificuldade para ouvir as opiniões alheias. Como eu disse há pouco, porque ele se considera superior aos demais. Então ele tem dificuldade em trabalhar em equipe. Porque trabalhar em equipe para ele nada mais é do que uma oportunidade de rebaixar ou para rebaixar as pessoas, porque ele é o superior e os outros são inferiores, subalternos, desqualificados, digamos assim. Então ele não consegue trabalhar em equipe, porque a vontade dele tem que prevalecer, a ideia dele tem que ser evidenciada e, se possível, o nome. Uma pessoa egoísta, ela tem a necessidade de ter o controle das circunstâncias e de mandar nas pessoas. Conhece aquela pessoa mandona? Está ali um egoísta. Sabe aquela pessoa que a palavra dela tem que imperar? O egoísmo está gritando através da boca daquela pessoa. Ela não aceita contrariedades. Evita sair de situações que já domina. Aqui eu já tenho controle, então por que eu vou mudar? Então ele está pensando nele. Ele não quer enfrentar dificuldades, porque ele vai ter que conquistar o território dele novamente. Então, como ele já tem o controle, ele está no centro daquilo ali, então eu não vou mudar. E ele tem uma necessidade incomum de enaltecer as suas realizações, suas conquistas. Ele tem que falar para Deus, para o mundo, ele tem que anunciar para todo mundo o que ele fez, o que ele alcançou, as suas realizações pessoais, as suas conquistas profissionais, os seus bens materiais. É por isso que nós estamos saturados nas redes sociais e nas mídias digitais de pessoas que estão olhando para si. Há pouco tempo não existia isso aqui, ó. Vamos tirar uma selfie, pessoal? Pose aí, por favor. Sorriso, todos? Um sorriso. Como vai sorrir com as máscaras, né? Há pouco tempo não existia isso aqui, não. Eu não estou tirando selfie, tá? Eu só estou aqui interpretando a selfie. Fiquem tranquilos, não tirei a selfie. Mas a selfie mesmo no culto se tornou algo normal. Porque as pessoas estão olhando para si, voltadas para si. Não basta orar, não basta louvar, não basta cantar, não basta servir. Eu preciso tirar uma foto e postar, porque se eu não postar é como se não valesse. Aí eu comprei um carro novo, ou mudei de casa, ou comprei uma roupa nova. Meus queridos irmãos, nada contra você tirar uma foto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu estou dizendo esse egoísmo exacerbado, que exalta o eu que encontra, o eu como um ídolo, que encontra satisfação nessas coisas.
Então a gente fala em idolatria e a gente pensa em imagens criadas pelas mãos humanas, mas a gente se esquece que a idolatria, em suma, ela está no coração humano, que precisa ser transformado. Sabe por que nós não temos tempo para servir a mais a Deus? Sabe por que os nossos dons, os dons que Deus nos deu, dons espirituais, e Pedro vai falar, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, porque esses dons que foram doados por Deus e servem para glorificar a Deus, nós queremos nos servir deles. Então, se nós nos servimos dos dons que Deus nos deu, só será realizado quando e como quisermos. Mas se Deus te deu um dom, use-o para a glória do Senhor, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ainda sobre o egoísta, para terminarmos essa parte introdutória da metáfora do egoísmo, para pensarmos no que Pedro disse. Algumas frases são típicas de uma pessoa egoísta, e aqui eu tenho algumas destacadas. O egoísta, essa frase ela é clássica, né? Essa é clássica e já foi até rejeitada por muitos, já não pega mais. Você sabe com quem você está falando? Essa frase parece que o pessoal já meio que já foi tirando, né? Ela vai sendo substituída, porque faz muito tempo que eu não ouço, e se eu ouvi, foram raríssimas vezes, uma pessoa dizer assim, mas você sabe com quem você está falando? Alguns não falam, mas pensam ou agem assim. Outros dizem assim, o problema não é meu, eu não sou pago para isso. Egoísmo. Ainda aqueles que dizem assim, ou dizem ou pensam, né? A sua opinião para mim não interessa. Se a gente não fala, a gente pensa. Ou age, o nosso comportamento em relação ao outro, linguagem corporal, fala mais alto do que aquilo que sai dos nossos lábios. Eu quero que faça do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Você fala assim? Você age assim? Sinta-se um tremendo egoísta. Tem que ser do meu jeito. Eu não preciso de você. Eu tenho tudo que eu preciso. Por que as pessoas se afastam das outras? Porque elas se relacionam por uma necessidade ou interesse. Quando não tem mais o interesse e tampouco a necessidade, eu me afasto. É por isso que quem tem dinheiro tem muitos amigos, e quem perde o dinheiro perde os amigos. No mundo lá fora, não no ambiente cristão. Se você não fizer isso, eu não falo mais com você. Já ouviu isso? O egoísmo está gritando. Quem manda aqui sou eu, e se você não me obedecer, ninguém quer saber a sua opinião, na verdade. São frases egoístas. Nada dá certo para mim. E a culpa é sua, viu? Ou é de vocês. Essa é a pior, e é para terminar, meus irmãos. Eu sabia que você não ia conseguir. Até porque você não fez o que eu falei para fazer. Que se fizesse o que eu tinha falado, daria certo. E joga na cara ainda o infeliz. O ego. E vocês concordam comigo que o egoísmo ele provoca isolamento entre as pessoas? E aí nós nos deparamos com um texto em que Pedro diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele que havia falado aos Efésios que nós somos feituras
dele, em Cristo Jesus, para as boas obras, que nos salvou do pecado, da morte, do inferno, para uma nova vida no corpo de Cristo e para a glória de Deus, para nos alegrarmos nele. Então, tudo que fizermos e tudo que somos deve nos remeter à glória de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós fomos criados por Deus e para Deus, fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Ele é Deus. Então, não o nosso eu, não o nosso ego deve ser acariciado, satisfeito, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus para as nossas vidas. Se assim não for, o que resta é ativismo idólatra. Tudo que nós fizermos, todas as coisas que nós almejarmos para a nossa vida é correr atrás do vento. Se voltam para nós. Mas o texto fala que nós somos mordomos, despenseiros, e nós temos que cuidar daquilo que não nos pertence. Como? Como bons despenseiros. E bons despenseiros servem. Mas aquele que tem no coração a ideia de que ele, o ego falando, eu sou uma pessoa destacada, importante, e alguns se sentem destacados porque têm mais dinheiro que o outro, uma formação educacional melhor, outros moram numa casa melhor, têm um emprego melhor, outros são pessoas mais importantes porque têm um cargo na igreja. E isso se volta para ele, então ele diz assim, olha, no coração dele ele diz assim, ó, se eu tenho isso é porque eu sou uma pessoa especial, mais especial que os demais. Olha o ego falando. E aí quando você transporta isso para a teologia, alguns chegam diante de Deus para determinar o que Deus tem que fazer, porque ele é especial. O egolatria, tudo serve ao eu. Aquilo que se interpõe entre Deus. Então, se eu preciso, ou melhor, se as pessoas devem me servir, eu não estou aqui para servir ninguém. Mas o texto está dizendo servir uns aos outros, está falando de mutualidade, reciprocidade. Mas não está tratando a motivação. Porque uma pessoa egoísta diz assim, eu vou servir, mas depende de quem? Então, eu sirvo a você, mas se você não me servir, esqueça-me. Isso não é humildade. Não é espírito cristão humilde, de servo. Nós somos chamados para servir, independentemente de quem será beneficiado, porque nós servimos a Deus. Mas se o nosso coração estiver tão corrompido com esse egoísmo, os nossos dons serão realizados pensando em reciprocidade. Então, se eu estou servindo a Deus, mas você vem e me contraria ou você me desaprova naquilo que eu estou servindo a Deus com os meus dons, então eu não vou aceitar. O orgulho, o ego não me permite, ao mesmo tempo que aquele que faz buscando aprovação humana, elogios, aplausos, reconhecimento, está afadado à frustração e à decepção. Eu não vou mais fazer isso porque as pessoas não estão valorizando. Ninguém leu meu nome. Ninguém bateu palma para mim. Meus irmãos, o serviço cristão, o servir a Deus com os dons, independe da aprovação humana e do reconhecimento do homem. Sabe por que nós buscamos reconhecimento? Porque o nosso ego está doendo. No domingo à noite passado, nós falamos daquela metáfora, né, do inflar de um órgão do corpo humano que recebe tanto ar que ele vai estourar. Mas daí eu falei dos maratonistas, dos ciclistas aí, que estão correndo
e que não se preocupam com o dedão do pé, nem com o cotovelo. Alguns nem se lembram que tem, mas na primeira inflamação, na primeira dor, se lembra que tem cotovelo, porque bate. Eu fico imaginando, né? E bate o cotovelo, que dor que dá quando a gente bate esse ossinho aqui, mas você passa uma vida inteira nem se lembrando que tem, mas bata para ver. Diferentemente dos órgãos, outros, o ego dói. E dói constantemente. Se tem algo que nos faz ficar deprimido muitas vezes, é o nosso ego. Quando a nossa vontade não é feita, quando a nossa ideia não é considerada, quando as pessoas não acreditam em nós, quando as pessoas nos afastam voluntariamente, consciente ou não, o nosso ego. Mas afinal nós somos especiais. Mas a palavra diz que nós devemos servir. Uma outra maneira de nós servirmos a Deus com os nossos dons tem a ver, embora o texto não trate propriamente disso, mas tem a ver, que é a questão do nosso tempo, a administração do nosso tempo e dos nossos recursos também, materiais. E aí nós enfrentamos um problema seríssimo, porque o nosso ego também ele é uma batalha espiritual. Porque em relação ao tempo nós nos tornamos seletivos. A nossa vida cristã religiosa se resume a um culto dominical e que se o pastor estender mais um pouquinho a pregação, eu já não vou gostar muito, porque eu tenho os meus afazeres. Não é assim? Então nós temos uma geração de pessoas, de cristãos, lamentavelmente ególatras, que estão deixando de servir a Deus para servir a si mesmas. E elas não têm tempo para Deus. E como eu sei disso, elas não se envolvem nos ministérios da igreja. Elas têm as suas desculpas, suas razões. Elas não se engajam verdadeiramente servindo. A gente ouve histórias de tempos atrás. Olha, pastor, naquela época nós íamos a pé à igreja. Eu me lembro do meu pai, a minha mãe, e vinha aquela fileirinha, né? Porque antigamente os filhos também eram em maiores quantidades, então vinha, e nós andávamos, olha, era estrada de chão batido, não tinha carro, não tinha nada, e nós íamos, olha, o nosso ego inflado, você pode morar do lado da igreja, ao lado da igreja, e você não vem. O pastor está dando indireta a alguém. Tem alguém, quem que mora mais perto da igreja? Não, calma, não é isso, eu estou falando de princípio. Princípios que devem nortear a nossa vida. Nós estamos tão voltados para nós mesmos que a gente não separa um tempo de consagração a Deus. E aí eu resumo esse tempo ao domingo. Então tem domingo que eu vou, tem domingo que eu não vou. E aí? Como é que vai ficar a minha vida espiritual? Isso vai refletir nas novas gerações. E aí eu me reporto aos pais que aqui estão. Os nossos filhos refletem a nós. Se você ama Deus, ama a igreja, se você tem uma vida devocional em relação a Deus, se você valoriza a palavra de Deus, isso vai refletir, sim, na família. E aí nós queremos colher aquilo que nós não plantamos, porque a nossa vida devocional se resume a um culto dominical. Isolamento. As pessoas estão se afastando de Deus e não estão percebendo. Assumimos compromissos e não cumprimos os nossos dons, os nossos ministérios. Nós temos as nossas razões para não nos envolvermos. Mas a palavra diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu.
E quando nós assumimos uma tarefa, nós devemos cumpri-la. E quando nós temos dons, nós devemos exercê-los, porque os dons são dádivas de Deus, não nossas. E aí nós imaginamos a igreja como um corpo de Cristo que deve adorar a Deus e para a glória de Deus. E nós vamos ver que o nosso trabalho fará a diferença para a glória de Deus. E não vai ser do meu jeito, e nem do seu. O segundo aspecto que eu falei é a questão dos seus recursos materiais. Se o tempo já é difícil você consagrar a Deus, imagina o dinheiro, os seus recursos, abrir mão de um conforto para investir em missões? Jamais. Pensar na igreja perseguida, naquela igreja que está precisando de um banco, aquelas igrejas que a gente vê lá das missões dos africanos, né? Que alegria, que fervor espiritual, eles estão, sabe, jubilosos na presença de Deus, numa cultura diferente, chão batido, chão de terra. Estão louvando a Deus, há fervor espiritual. E nós estamos aqui com os nossos bancos, poltronas. É bem verdade que teve um monte de gente ontem que trabalhou duro, né? Transportando esses bancos aqui, os diáconos. Se você percebe, 90 e algumas placas foram trocadas. Talvez o Igor pode precisar, o número, né? Foram trocadas. A igreja está mais bonita? O que vocês acham? Tá melhor, né? Tem muito ainda que se fazer. E como é que vai fazer? Com recursos materiais. E agora nós vamos ter que voltar para o telhado. E aí tem que reformar isso, aquilo, outro, dá uma olhada, e tem que construir o templo da Ebenezer, e tem que fazer, e tem que investir em missões. Como se dá isso? Com aquilo que nós ofertamos a Deus. E você não vai ficar mais rico se você consagrar na obra de Deus. Aqui não tem barganha. Você vai fazer porque você é mordomo, fiel, despenseiro. Você está cuidando de uma obra que não pertence a você, e muito menos ao pastor. Pertence a Deus. E o texto é claro: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Deus não está cobrando de você e nem de mim nada além daquilo que ele repartiu, conforme o dom que recebeu. O que se espera de um pastor, de um presbítero, de um diácono? O que se espera de alguém que está envolvido na escola bíblica dominical? O que se espera de alguém que é membro do corpo de Cristo? Faça para a glória de Deus. Você não pode cobrar alguém que tem um determinado chamado para que ele faça uma outra função no corpo. Senão o corpo fica disfuncional. Uns foram chamados para ensinar, outros foram para servir. O texto continua dizendo, diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele começa dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Jesus voltará e ele vai encontrar que tipo de igreja? Como estarão os membros do corpo de Cristo? O egoísmo nos afasta dessa perspectiva da volta de Cristo Jesus, porque os nossos interesses, vontades e buscas terrenas, materiais, nos afastam. Jesus volta, mas espera mais um pouco. Eu tenho algumas coisas para resolver. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, mas vem depois que eu comprar aquela casa, eu preciso fechar aquele negócio, eu preciso casar, eu preciso viajar, eu preciso fazer alguma coisa, ainda não é tempo. Volta, mas espera um pouquinho. Aí eu era um jovem, estava me preparando para o seminário e tinha um pastor, não vou citar o nome dele, né, lógico, mas ele estava para casar, sabe?
Faltava assim umas 2 semanas para o casamento dele. Ele, lógico, ele falou em tom de brincadeira, meus irmãos. Ele, né, falando da expectativa do casamento, falou: não, se Jesus voltar antes, eu vou falar para ele, por favor, fica aí, não volta agora não, volta só daqui 2 semanas. Ele brincando, mas reflete muito do comportamento de muitos de nós, porque o nosso ego está inflado. O nosso eu interior, as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos planos. O fim está próximo. Busquemos, portanto, fazer a vontade do Pai.